Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Bom dia, ouvintes. Hoje no programa iremos conversar com o professor Helder José Lanes. O professor Helder é do curso de Letras da UFRR e hoje está coordenando o mestrado em Letras da UFRR. Vamos tratar do assunto Linguística e Ciência. Bom dia, professor Helder, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Em primeiro lugar, bom dia, obrigado Roberto, obrigado ao Pacobaíba pelo convite e sempre bom falar sobre esses assuntos relacionados à universidade, para o público especializado e não especializado. Professor, a gente sempre começa o programa pedindo para o nosso convidado falar um pouco da sua formação. Como é que foi que o senhor entrou nesse mundo da linguística? Como é que foi seu caminhar acadêmico? Que bom que eu fui pego de surpresa para essa coisa, mas é tranquilo. Eu fiz graduação em História, na verdade. Eu não sou formado em Letras, a minha formação é em História. Quando eu desisti isso eu já falei para o Roberto alguma vez, né? Quando eu desisti da faculdade de Física, eu mantive ainda um pé nas áreas digamos, de exatas, né? E, ao mesmo tempo, eu era estagiário do setor de Linguística do Museu do Índio, isso em 86. Então, durante todo o tempo da minha graduação, mesmo fazendo graduação em História, e depois eu me tornei professor de História até 2005 eu lecionei História no Rio de Janeiro. Durante todo o tempo da minha graduação, eu já era estagiário de um setor de Linguística que trabalhava essencialmente com Linguística descritiva e com análise linguística, com línguas indígenas no Brasil. O setor de Linguística do Museu do Índio, ali na Rua das Palmeiras, no Rio de Janeiro, em Botafogo, né? E eu fiquei lá de 86 até 90 e depois fui para o Acre, trabalhei com línguas indígenas no Acre, com formação de professores indígenas, né? De 91 a 94. E depois, em 94, fui para Rondônia. Uma trajetória bem interessante. Depois... A gente vai explorar um pouco aí até no decorrer do programa. Como você falou no início, Helder, a ideia do programa é levar divulgação científica para os ouvintes. E aí, é interessante, você começou com História e foi, hoje, pesquisador, com doutorado, pós-doc, a gente vai falar nisso daqui a pouco, na área de Linguística. Explica para os nossos ouvintes o que é o objeto de estudo da linguística, o que é essa área linguística. Perfeito. Então, a linguística tem como objeto de estudo a língua, né? A questão vai ser, dentro das diversas áreas da linguística, entender o que é língua, né? O que é essa língua, o que é a língua portuguesa, o que é a língua inglesa, o que é uma língua indígena, o que é essa coisa chamada língua, né? E muitos vão entender a língua dentro das diferentes correntes da linguística como um fato essencialmente ou majoritariamente social, e outros vão entender língua como um fato essencialmente e majoritariamente ligado a, digamos, a especificidade do ser humano. Porque se você pensar em última análise, o que diferencia o ser humano de qualquer outro animal é a capacidade de linguagem. O que diferencia você de um cachorro, de um macaco, de um primata superior ou qualquer coisa, é a sua capacidade cognitiva, né? A sua capacidade de relacionar a realidade que existe fisicamente, a cognição, a interpretação que você tem dela e, a partir daí, como é que se diz? Construir sobre essa realidade conceitos, trabalhar com palavras, trabalhar com isso e fazer disso elementos de comunicação. A comunicação não é, na grande parte da linguística, não é o objeto último da língua, senão uma das
capacidades da linguagem. Ou seja, você fala e a partir daí você consegue se comunicar oralmente. Mas também você se comunica por de N formas diferentes do uso da língua. Ou seja, você não precisa falar o tempo todo para se comunicar. Tá, professor, a impressão que me passa é que as duas correntes, de certa forma, têm sua razão. Tem seus pontos fortes e deve ter seus pontos fracos. Tá, mas assim, não fica claro para mim, como eu sou de uma área muito diferente, exatamente o que é que vocês fazem. Você, estudar a língua, mas em que sentido? Uma coisa mais prática para os nossos ouvintes. Ainda mais, por exemplo, o senhor falou que trabalhou com índios. Imagino que ainda trabalha. Mais especificamente, o que o senhor busca no seu trabalho? Então, vamos lá. Tem duas coisas aí. Primeiro, já que a língua é o objeto da linguística, tanto para uma área que entenda a língua como um fato social, como uma outra área que entenda que a língua ela emerge porque você é um ser humano e você tem geneticamente determinado no seu DNA que você em algum momento você vai desenvolver essa capacidade de linguagem, que é específica do ser humano, tanto para uma área formal, que é essa que eu estou falando por último, e quanto com uma área mais social, ela o objeto da linguística é a língua. Agora, especificamente, você falou da questão de línguas indígenas. Isso é um ponto bastante interessante. Porque, então para que estudar línguas indígenas? Sim, se eu estou atrás de ver o essencial do ser humano, ou seja, o que mostra no hardware do ser humano aqui, né? Ou seja, o que diferencia ele de um primata ou de um sei lá, qualquer outro ser vivo, eu vou procurar o máximo de amostras diferentes possíveis para chegar no que seria os princípios mais essenciais dessa faculdade humana de linguagem. Ou seja, existe alguma coisa no cérebro das pessoas que em algum momento amadurece. Qualquer pessoa que tenha tido filhos, né, ou acompanhou o desenvolvimento de uma criança, sabe que em algum momento ela começa a falar, por copiar a mãe, por não sei o quê, mas em algum momento ela começa a falar coisas que ninguém ensinou para ela. Né? Ela não repete, ela não é um papagaio, né? Você tem um estímulo externo, né? Mas esse estímulo externo ele é muito mais pobre do que o que ela produz, né? Uma criança produz muitas sentenças que ela nunca ouviu. Aliás, todas as frases são completamente novas. O que eu estou falando aqui agora eu nunca falei, e o que você está ouvindo aqui agora é completamente novo. Então a língua ela se atualiza o tempo todo. Você falou que tem uma assinatura genética que em um momento, usando suas palavras, amadurece. Aí a criança já está falando. Isso independente da língua que ele vai falar, ok? E isso já foi determinado geneticamente e tem um momento que isso amadurece, uma faixa de idade aí, porque eu fiquei na dúvida, quando a gente coloca criança para estudar uma língua nova, tem a partir de uma data específica que esse gene amadureceu? Tá. Explica um pouco. Então, é bem interessante isso, que aí tem um outro ponto que eu gostaria de falar, né, que eu tinha anotado aqui, que eu gostaria de falar nessa coisa, que é a relação entre o avanço material e o avanço das ciências, né? Então, hoje, principalmente depois do avanço da genética e das possibilidades de análise, né, como é que se diz? Dos genes e das estruturas genéticas de cadeia genética, você tem até estudos tentando identificar qual é o gene da linguagem. O FOXP, né, para alguns autores, que seria esse gene que determina essa especificidade do ser humano em ser capaz de desenvolver qualquer língua. Ou seja, isso é o barato da coisa, que, aí voltando à questão das línguas indígenas, não existe até hoje evidência nenhuma de questões raciais influenciando na aquisição de linguagem. Não existe isso de que um japonês, ou um macuxi, ou um alemão, ou um carioca, ou um cearense, ou um gaúcho. Não existe evidência nenhuma de que você tenha aquisição de linguagem de forma diferente se você tem diferenças raciais. Entendeu? Você não consegue até hoje, não se conseguiu. Isso eu acho que é uma grande vitória, de uma certa forma, e uma derrota para os movimentos racistas e sectários que vão dizer, fulano de tal é melhor, veja como é que ele é racialmente. Não existe. Para a questão de linguagem não existe. Tanto é que exemplos, tem trocentos exemplos. Você pegar uma criança brasileira e leva para a Suíça, vai adquirir alemão, italiano e francês como qualquer outro, ou vai vir para cá. Então não existe até hoje
relação entre questões de raça, ou seja, diferenças raciais dentro da espécie humana, e questões de aquisição. Isso é um ponto interessante. Questão de aquisição, mas do desenvolvimento... Então, e nem só não só da aquisição, mas do desenvolvimento nessas... Aí a questão da maturação nessas faixas. Ou seja, você tem até uns 2 anos aquisição de itens lexicais, uma criança com 2 anos de idade já produz pequenas O que seriam sentenças. itens lexicais, professor? Palavras soltas, não sei o que, mesmo que você não tenha a palavra completa, ela, dependendo da criança, vai ter, como é que se diz? Você vai, ao invés de falar chupeta, fala peta, a peta caiu, né? E depois, já com 3, 4 anos, pequenas estruturas sintáticas, com 5 anos, uma criança domina toda a estrutura sintática de uma língua. Isso é uma coisa, não é uma coisa do brasileiro, do japonês ou do norte-americano, é uma coisa da espécie humana. Então essa é uma das áreas da linguística fortemente ligada a outras áreas. Quando você da fala ciência. estrutura lexical, ele consegue formar uma frase com sentido. É isso? Exatamente. E não só isso, mas você vai ter, por exemplo, com 5 anos de idade, até reconhecimento e uso de estruturas relativas, sentenças relativas. Por exemplo, João, aquele menino que comeu o bolo, caiu da escada. Então essa é uma estrutura mais complexa do que você falar João caiu da escada apenas, usando sentenças relativas, sentenças aditivas dentro de uma estrutura sintática, ou seja, dentro de uma sentença. E aí, isso eu acho que é bastante interessante da linguística. Ou seja, a relação entre os estudos linguísticos e desenvolvimento, e cognição, e como é que se dá esse desenvolvimento. O fato da criança desenvolver a partir de uma certa idade, de certa forma, não é contraditório com o que você acabou de falar, que não existe evidências genéticas de diferenças de aprendizagem das diferentes raças? Porque o pouco que eu lembro de genética, que eu estudei em segundo grau há 20 e tantos anos atrás, é que em um certo momento alguns genes são ativados. Essa aprendizagem dele, esse momento em que ele começa a formular essas estruturas léxicas, essas frases mais complexas, não é o momento em que geneticamente aquele gene dele foi ativado? Tá entendendo a minha pergunta? Não é meio contraditório falar que não há diferenças genéticas e você só ter um certo amadurecimento a partir de uma certa idade, que é claramente uma situação biológica? Tá. O que eu tô falando, você não consegue evidências para demonstrar um Yanomami ou um japonês, eles têm diferenças raciais, diferenças genéticas e tudo, ou seja, vão determinar tipo de cabelo, se bem que o japonês e Yanomami não foi um bom exemplo, né? O Roberto aqui, o cabelo do Roberto e, digamos, sei lá, o Wilson lá da coisa, por questões genéticas, o Wilson quase não tem cabelo, né? E aí, o que acontece? Isso está determinado na genética dele, mas a questão é, você não consegue associar o desenvolvimento às diferenças raciais e diferenças, né, das pessoas no mundo. A questão... E aí, nem só você não consegue diferenciar em termos de aquisição, mas também das etapas da maturação dessas estruturas no desenvolvimento do processo de aquisição, né? É claro que eu não estou dizendo que você adquira imediatamente. Você vai adquirindo aos poucos. Aqui o processo de aquisição é um processo, né? Ou seja, assim como andar, né? Uma criança, toda criança anda, né? Eu tenho geneticamente determinado, se você é ser humano, você é bípede, então você vai andar. Pegue uma criança de 6 meses, anda? Não. Mas se você botar ela deitada, ela já fica chateada, não é? Você pega um bebê, depois ele já fica chateado da vida de ficar deitado. Se você coloca ele na vertical, ele já fica super feliz. Né? Chega a ser engraçado. Né? Você deve ter visto isso com seus filhos. Tentava botar ele deitado, ele fica... Só quando tá dormindo que ele aceita ficar deitado. Mas é como se tivesse alguma coisa lá, né, em algum ponto do cérebro que relaciona a equilíbrio, que diz: você nasceu para ficar em pé. Então, por favor, comece a treinar a ficar em pé. Qualquer criança fica mais feliz, né, nessa fase. Não sabe andar ainda, mas já está fortalecendo pernas, já está fazendo tudo para daqui a pouco começar a se segurar. Então, não é uma coisa que acontece de uma vez só, mas é todo um processo. Além disso, obviamente, uma criança de 2 anos caminha diferente de uma criança de 8 anos de idade.
caminha, corre né? E sua locomoção é diferente. Aí tem um quê biológico muito grande. Mas essa é a questão. O amadurecimento do corpo, da estrutura do labirinto que dá o equilíbrio de uma criança, quer dizer, aí realmente é genético, né? O amadurecimento do corpo. Então, mas essa é a questão. Então, essa área da linguística entende a língua como um fato que é essencialmente ligado à espécie humana. Tá? Ele tem lado social, ou seja, você adquiriu português porque você está aqui no Brasil. Se você tivesse nascido na Rússia, né, estaria falando russo e tudo mais. Então esse é o lado social. Agora, a sua aquisição do português foi exatamente em paralelo ao russo lá e não há diferença disso. Né? Outra coisa, aí falando da linguística, desse tipo de linguística, você busca então o quê? Estabelecer quais seriam os universais dessa capacidade humana de linguagem, dessa coisa que existe aí no seu cérebro, então pelo menos estabelecer quais seriam as estruturas mais elementares. Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Toda a língua humana, apareceu uma língua que ninguém nunca viu, esse cara aqui é de uma língua completamente estranha e ninguém nunca viu. Eu tenho certeza, eu nunca estudei aquela língua, eu tenho certeza que ele vai ter palavras interrogativas, e essas palavras interrogativas, para interrogar sobre objetos, sobre pessoas, sobre lugar, vão ter um comportamento muito similar às palavras QU do português, às palavras WH do inglês. Ou seja, em português você tem palavras QU, quem, quando, né, qual, e essas palavras se comportam como variáveis matemáticas. Ou seja, se eu tenho uma estrutura como João comeu o bolo e eu não sei o objeto, eu apago o bolo como objeto de João comeu, né? E eu não sei o que ele comeu, então João comeu o quê? Isso é uma estrutura possível em português. Então eu tenho aqui o WH, que na sintaxe se chama WH in situ, ou seja, está no lugar de origem dele. Você apagou o objeto, você tem João comeu o quê? Você, em português, você pode movimentar esse WH para o começo. O que João comeu. Isso se comporta essencialmente como uma variável, um X que você... Quando você fala movimentar, não alterou o sentido da frase. Não. E aí o que acontece? Determinadas línguas só aceitam o WH in situ, ou seja, o chinês você só tem a possibilidade de falar João comeu o quê? Você viu quem? Você não tem a possibilidade de falar em chinês quem você viu, né? Isso só tem essas duas possibilidades e tem um rol de palavras que estão relacionadas a pessoa, objeto, lugar. Então, eu nunca vi aquela língua, mas esse é um universal das línguas. Entendeu? E isso aí eu já estou falando, digamos, do software. Lembra que eu estava falando do hardware, da questão da linguagem? Estou falando dessa coisa que é a estrutura ou a arquitetura do programa que dá base às línguas humanas. É como se você tivesse um sistema operacional e a partir desse sistema você carrega as diferentes línguas. Né? É o sonho da Matrix, né? Um dia você vai plugar aqui e você vai fazer, né? Sei a língua tal, né? Então essa é a área de estudos da linguística formal, ou seja, que está tentando estudar as formas da linguagem, a estrutura dessas línguas e buscando não descrever a especificidade, mas buscando descrever não a especificidade de cada língua, mas buscando a partir da especificidade essas generalizações e buscando esses universais. Seria alguma coisa como se você tivesse, ao invés de pegar os ramos de uma árvore, você buscar o tronco da árvore? É uma boa analogia. É uma boa analogia. Tem um artigo na Scientific American do ano passado que há uma discussão que um pesquisador defende uma origem comum para todas as línguas conhecidas. E esse artigo são de outros pesquisadores do MIT, que essa teoria inicial é da década de 70, da década de 50. E essa desse pesquisador do MIT já é da década de 70, reavivada agora. Onde eles dizem que não existe uma origem comum para todas as línguas conhecidas. Do jeito que você falou, leva a gente a pensar que existe uma origem comum. Aí vem aquela ideia que eu já estava querendo perguntar. Tem alguma fundamentação aquela história lá da Bíblia, da Torre de Babel? Porque a teoria desse cara leva a pensar isso, que existe uma origem comum. E aí ele usa esses exemplos que você usou, olha, toda língua tem isso, toda língua tem aquilo. A gente pode dizer, e aí vai corroborar toda uma história religiosa, se isso for verdade, né? Bom, essencialmente você vai ter essas duas possibilidades. E acho que, ou seja, existe uma origem comum, e a hipótese da Torre de Babel
Não estou dizendo que eu estou usando a hipótese lá do cristianismo, mas vamos chamar de hipótese da Torre de Babel. Tudo nasceu de uma coisa só e foi se ramificando com o tempo, se espraiando e tudo mais. A outra, não. Então nós temos surgimento de línguas em vários lugares diferentes. Acho que a decisão de uma coisa ou outra só vai ser possível quando você avançar nos estudos arqueológicos para saber se a espécie humana surgiu na face da Terra, num local, e depois se espraiou, ou você tem realmente surgimentos em diferentes lugares. Eu acho que vai ter que fazer um casamento dessas duas coisas, né? Porque se você tiver a possibilidade, ou tiver confirmado, todo mundo se originou, né? Toda a espécie humana se originou na África e a partir daí, né? Há 6 milhões de anos e a partir daí se espraiou no planeta e tudo mais, você vai ter um forte indício de que você teve aí uma origem comum e a partir daí você tem a coisa assim. Eu acho Só uma coisa, essa não é minha área de estudos, então o que eu tô falando aqui é um pouco assim, de conhecer, de conversas com outros que estudam isso a sério. Eu tenho que levar, né? Por exemplo, eu tive num evento em Santa Catarina e esse foi um tema, ou seja, linguagem e arqueologia, né? Buscando ver as relações entre os achados arqueológicos dos hominídeos na África, no Neandertales, não sei aonde, e as possibilidades de desenvolvimento da linguagem. Né? Então, assim, não é minha Eu acho que o grande problema dessa teoria é porque você não tem como estabelecer uma transição abrupta entre, digamos assim, os hominídeos dos homens. Tá entendendo? Um pode achar que já é, sem entrar naquelas classificações biológicas, mas vamos dizer assim, a pessoa já é considerada homem a partir do Neandertal, o outro já vai achar que não é do Neandertal, é do Cro-Magnon. Então, é muito complicado, você não tem como estabelecer. E aí tem um contra-argumento, Roberto, que eu vi também uma vez uma reportagem interessante desse rapaz, ele analisando para uma determinada língua quais outras línguas eram chinesas, digamos assim. O que é que eu estou querendo dizer? O que é que eu estava querendo dizer com isso? Por exemplo, para os latinos, toda e qualquer língua de origem asiática, tipo chinês, japonês, e aquelas línguas cirílicas, né, que chamam do russo, eslovaco, são completamente ininteligíveis. Por quê? Porque a raiz é muito diferente. Já, por exemplo, o espanhol é fácil para um português entender. Por quê? Porque eles têm a mesma raiz. O francês, já, apesar de uma dificuldade um pouco maior, já é mais fácil de entender. Por quê? Porque tem a mesma raiz. Por exemplo, um chinês. Qual língua um chinês vai considerar completamente ininteligível? Tá entendendo? Então, assim, são muitas raízes diferentes para você imaginar um tronco, uma origem comum, único, tá entendendo? Tá, essa área aí, vamos falar de uma coisa concreta, que é a área de comparação de línguas e classificação, e o nome é esse, classificação genética de língua. Essa é a área que é muito próxima da biologia por dois motivos, né? Porque ela surge, essa área de comparação de línguas surge no século XIX, no momento que o Darwin estava fazendo os estudos, Spencer e Darwin estavam fazendo seus estudos, e então ela vai acompanhar par e passo, né, o próprio pensamento do que é ciência na época. O Darwin viaja pelo Brasil, viaja por Galápagos, e todo mundo coletando espécies, né, para a partir daí fazer generalizações e tudo mais, e montar a sua teoria evolucionista, né? E em outro sentido é muito próximo da biologia, porque toma de empréstimo descaradamente a taxonomia da biologia, ou seja, a ideia de tronco, família, né? Tronco, família, língua, dialeto, regional. É exato, se você pegar uma árvore de comparação, né, da biologia, como é que é? Filo, reino, classe. É a mesma coisa, ou seja, em termos de percentuais de quanto eu tenho de parentesco, e aí parentesco genético, né? Eu vou classificar. Bom, X de parentesco, as línguas pertencem ao mesmo tronco. Tem mais parentesco ainda, pertencem à mesma família, entendeu? Se são praticamente a mesma coisa, é a mesma língua, mas são dialetos diferentes. Exemplo concreto, português do Brasil, português de Portugal, né? Ou seja, você fala no Brasil e fala em Portugal de forma diferente, mas as estruturas são muito parecidas, né? Se considera a mesma língua, as variações dialetais, né?
como você falou, as línguas neolatinas, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno e o português, são línguas, né, da mesma família dentro de um tronco chamado tronco indo-europeu. Esse tronco indo-europeu já é uma abstração medonha. Se dentro do mesmo tronco está o português e o russo. É claro que, né, você imagina o quão pouco o português e o russo compartilham de afinidades genéticas, entendeu? De traços compartilhados. Esse tronco comum tem a ver com aquela estrutura que você falou de ter o quê, ter perguntas... Pois é, então, aí... Isso é que caracteriza o tronco? Como é que eu caracterizo o tronco? Pois é, o tronco, a ideia de, assim como na biologia, vão ser várias coisas, mas principalmente, como é que se chama? Comparações em termos de percentuais de itens lexicais. Ou seja, vamos lá. Um pesquisador norte-americano, Morris Swadesh, ele na década de 50, tem até uma lista básica para comparação que é muito usada para línguas indígenas, por exemplo. A comparação a partir de itens lexicais, ou seja, eu transcrevo, eu gravo essa lista de 100 itens, né, com índios Macuxi e índios Taurepang. São da mesma família. Tá, mas aí você vai ter percentuais mais próximos do que, por exemplo, Macuxi e Iepuana, que mesmo sendo da mesma família, a família Caribe, eles compartilham percentualmente menos cognatos do que Macuxi com Taurepang. Ou seja, Macuxi e Taurepang estão mais próximos e Iepuana está mais separado. Ou uma língua Caribe, digamos, do Sudeste, né, como o Cuicuro, né, tem menos cognatos, né, do que... por que são do mesmo tronco? Porque mesmo do mesmo tronco ou da mesma família, porque mesmo sendo bastante diferentes, pertencem, possuem percentuais de cognatos bastante altos, tá? Como é que se diz? É claro que 100 itens lexicais, você imagina, isso é pouca coisa para uma comparação, assim, de uma língua com a outra. E aí tem já o primeiro problema de cara. Quais são os itens lexicais que você utilizaria? Né? Você vai ter que usar itens lexicais que não sejam muito afetados em termos culturais. Porque vai que você pega um item lexical, uma palavra que existe aqui em Roraima e não existe lá em Mato Grosso, ou é outro termo, né? Se você pegar uma língua da região andina, por exemplo, dificilmente vai ter palavras para jacaré, né? Não vai ter, porque não tem jacaré, não vai ter palavra para, sei lá, tucano eu não sei, mas o que tem no altiplano ou na região andina, em termos de como é que chama? Diversidade biológica, não tem. Então você vai procurar termos, por exemplo, partes do corpo, que aí toda língua vai ter uma palavra para cabeça, vai ter uma palavra para sol, lua, então isso, árvore, toda planta, entendeu? Aí você vai ter que ver, desculpa, você vai não poder entrar nas especificidades, você não vai chegar lá, como é que fala mogno? Tu chamou a atenção agora para uma coisa que me veio a dúvida. Por exemplo, em português do Brasil, a gente chama mouse de mouse. O português de Portugal chama de rato mesmo. Tem alguma estrutura, e aí você tem hoje em todos as línguas a penetração da tecnologia. Eu fico imaginando aqui qual é a comunidade indígena que não tem contato com um computador, com um celular. Já se determinou alguma estrutura que eles usam, porque a palavra computador não existia nem em português. Nem em português. Foi inventado lá na língua americana, computer. Aí a gente traduz computador. E isso invade as línguas indígenas. Tem alguma forma específica de como eles constroem essas palavras que não existem, que vêm de fora? Estrangeirismo, pronto, o professor Luiz Henrique deu Isso é interessante, isso é também uma das áreas, ou seja, uma das áreas da linguística, você estudar como é que você toma de empréstimo palavras de outras línguas, ou como você constrói neologismos, né? Ou seja, eu tenho uma coisa, como você falou, o mouse. É uma coisa completamente nova. Se você vai apresentar isso para um grupo indígena, e aí, digamos, comunidades indígenas aqui, a maioria das comunidades hoje tem sala de informática, e certamente eles já têm contato com aquele negócio ali, aquele negócio em cima da mesa que você fica rolando ali. O nome que vai ser dado ali, eu não consigo estabelecer um padrão de controle sobre isso. Como você falou, mesmo pegando o português do Brasil e o português de Portugal já foram saídas distintas, já são estratégias distintas. Vou dar um exemplo concreto.
Algumas línguas indígenas, por exemplo, eu vi dois termos para avião, né? Um é o avião, no sentido do avião pequenininho que baixa lá e pega o pessoal para tratamento de saúde, aquele que você vê pousar, olha, aquele objeto que dali saem pessoas e ali entram pessoas. E outro é aquele negócio pequenininho, prateadinho, que aparece lá longe. São entidades completamente distintas. Aquele nunca pousa, aquilo ali é só é quase sei lá, como é que chama isso? Um astro, né? Você associa lá, é uma coisa. E quer ver uma coisa interessante também? Eu, quando morei em Rondônia, em Colorado do Oeste, a gente via muito satélite, né? Ao entardecer, então você via por conta de rotas de satélite. Eu tenho certeza que os próprios. Eu queria até ver quais são os termos que eles estavam usando, né? A diferença de estrela, porque você via o satélite se movimentando assim, a olho nu, né? Porque você está próximo do Equador e ali não sei que rota de satélite passava ali, era bastante comum. Você via como uma estrela se movimentando com uma velocidade uniforme, direitinho, assim, e bastante rápido. Ô Helder, nessa sua área de estudo, existe uma diferença entre o estudo da língua falada da língua escrita? Deixa eu só voltar um segundinho nessa coisa que ele está falando do neologismo. Então, tem pelo menos duas estratégias, né, digamos assim, em termos gerais, dessa área de estudo de neologismo. Uma é você pegar e associar em termos de ideia. Ou seja, você tem um objeto novo. Por exemplo, no Escarajá, na Ilha do Bananal, a palavra para avião é biu. Biu é céu, né? Na verdade, é a pele do céu. É como se você tivesse a abóbada celeste e a pele dessa abóbada celeste é biu, né? Ou biu. E biu é fogo. Então, fogo também foi associado a motor. Então, biu é motor, né? Uma coisa assim, o fogo no céu, motor no céu, essa coisa. Só que você não está associado ao som da palavra em português, como aconteceu com gasolina. Para os Carajá, gasolina, gadiurina. Aí você tem claramente pegou a palavra emprestada e fez uma associação sonora, né? Gadiurina, e passou a usar esse termo, essa coisa. Então, assim, só para fechar essa coisa, ou seja, você essencialmente vai ter essas duas estratégias. Ou você vai criar, né, em termos da ideia da coisa, né, que acho que foi o que o português de Portugal fez, traduziu para a língua, rato, mouse é rato, e a ideia de coisa, e o outro vai usar o som. Tá, a minha pergunta é, nessa tua área de estudo, tem alguma diferença entre o estudo da língua falada e da língua escrita? Especificamente no caso da língua indígena, eu desconheço se eles têm, digamos assim, um alfabeto com letras diferentes. Por exemplo, os símbolos lá chineses e japoneses são completamente diferentes do alfabeto que a gente usa. No caso dos índios, do teu objeto de estudo, eles têm letras diferentes e teu estudo tem essa diferença entre a língua escrita e a língua falada? Claro, assim, dentro da linguística, você falar de produção falada e produção textual, isso você já vai ter uma diferença monstruosa em termos até de objeto. Ou seja, o que você fala não é o que você escreve, e o que você escreve não é o que você fala. O formalismo na escrita é muito maior, né? Se você pega uma entrevista, mesmo essa entrevista aqui, se você fizer a transcrição toda, vai ficar horrorosa, porque tem um monte de se isso aparecer no texto, fica um texto ruim, né? Qualquer pessoa que tenha trabalhado com transcrição de ata de conselho sabe o quanto você não transcreve tudo. Você vai transcrever partes da coisa. Então, já tem essa diferença. Com relação aos índios, nenhum grupo indígena no Brasil, ou na Amazônia, fora do altiplano, né, desenvolveu qualquer registro de fala, qualquer registro escrito. Tudo que existe hoje de escrita em línguas indígenas foi pós-contato. Tudo. Quer dizer, não existe nenhum grupo, né, seja ele do Sudeste, no Nordeste, que teve a maior, né, como é que se diz, maior frente de contato entre europeus e indígenas, foi no Nordeste, tanto é que praticamente todas as línguas indígenas do Nordeste desapareceram, à exceção do Funiô, né, que é a língua Iatê. Né? Em Pernambuco, Pernambuco, né? Águas Belas, lá no interior. Foi a única língua que se manteve, por conta de um ritual, né, do uso da Jurema, de um ritual anual que eles mantêm. Isso é uma das histórias mais bonitas de resistência que tem no Brasil, né? O único grupo que se manteve a língua é o grupo Funiô lá. Mas o Nordeste foi um grande local de exploração, né? Foi um lugar que se recortou em Sesmarias. Os grandes
plantations do Brasil de cana, foi, né, essencialmente no Nordeste, foi área de disputa de holandeses, de tudo, vocês conhecem a história do Brasil. E aí, os índios que têm escrita hoje são pós-contato, seja essencialmente por contato, como é que se diz, com elementos aí dos agentes colonizadores do Estado, programas de educação, ou de ações missionárias, né, tradução da Bíblia e coisas assim. Pergunta interessante essa do professor Luiz. E esse registro do pós-contato, o nosso arcabouço de letras, foi suficiente para registrar todos os sons ou teve-se que inventar letras, símbolos? Deixa eu até complementar. O senhor mesmo acabou de falar uma palavra lá da pele do céu que como é que você vai escrever um negócio, esse som que o senhor acabou de falar? Essa coisa do registro, ou seja, as línguas indígenas têm sons que nós não temos e nós temos sons que muitas línguas não têm. Isso é a primeira coisa. A questão é, a relação som-letra, ela não precisa ser bionívoca. Deixa eu interromper, até lembrei de um fato interessante que me disseram que é impossível um adulto de outro país falar o árabe corretamente, porque tem sons que a língua árabe que os árabes falam, que a musculatura de um adulto que aprendeu uma outra língua não consegue reproduzir. Tá. Existe algo assim, né? Tá, vamos, daqui a pouco me lembra disso, mas vamos falar dessa coisa da escrita e línguas indígenas. Ou seja, nenhum grupo indígena brasileiro tinha escrita. Isso foi pós-contato. Então, como é que você faz o processo de estabelecimento de escrita? Eu vou pegar e fazer uma análise da fonologia da língua, ou seja, eu vou analisar o que nessa língua é consoante, vogal e os processos de mudanças dessas consoantes e vogais em função dos processos, como é que chama isso, de proximidade, né, dos ambientes fonológicos, e a partir daí estabelecer o que vem a ser fonema naquela língua. Então, é um barato porque eu outro dia estava falando isso na faculdade, a maioria das línguas indígenas teve esse processo bastante bem acompanhado, mesmo que de uma forma à distância, por algum linguista. Então, a análise fonológica, mesmo quando ela, como é que se diz, não foi muito bem feita, ela existe. Já, por exemplo, a escrita do português, você tem uma letra representando vários sons, vários fonemas nessa língua. Por exemplo, o X. O X pode ter um som de Z, né, em exame, pode ser o som de Xi, em axila, entendeu? Então, tem trocentos. Ou seja, a relação som-letra em português é pior do que a som-letra em Makuxi ou Wapitiana. O que faz com que o processo de aquisição da escrita seja facilitado. É mais... Porque a coisa é mais bionívoca. Ou seja, cara, você imagina você explicar para uma criança que o X aqui tem som de Xi, o X aqui tem som de X. O próprio, né? S, né? Então pronto, o 2S C cedilha é S. Isso. Pelo amor de Deus. Aí o que é C cedilha? Porque tem uma história do latim e veio do não sei o quê. Quando você está estabelecendo a escrita de uma língua indígena, você não tem a história, você tem um momento presente. Então você não quer saber se isso aqui vem do latim do Makuxi ou do latim do Wapitiana. Isso aqui vem, é agora. Então eu estou analisando agora. Então esse elemento tem esse valor dentro desse sistema agora. E agora a gente está usando ele com esse valor sonoro. Então a relação som-letra nas línguas indígenas, ela é sempre mais fidedigna ou mais bionívoca do que a língua portuguesa ou qualquer outra. O francês é terrível nisso, né? Ou seja, no que você escreve e no que você, né, na pronúncia que você tem daquela. Você está falando língua. Relação som-letra, mas a gente não está traduzindo o som deles para letras da nossa língua. Então. E você acabou de dizer que as letras da nossa língua pode ter vários sentidos, vários sons. Então, mas qual o problema de usar uma imagem gráfica? Ou seja, você tem a letra T, não é? A imagem gráfica da letra T, ela pode significar ou pode estar relacionada a um som X ou Y. Mesmo em português, ele não está relacionado só a um som. Ou seja, eu sou do Rio de Janeiro. O T, para mim, a letrinha T, pode significar T ou Tchê, dependendo. Teu ou tia, não é isso? Então, ou seja, isso é uma variação do Rio de Janeiro, né? Agora, além disso, a letra X, você falante do português, ela pode significar, para qualquer das variedades do português do Brasil, pode significar o som de C, né, um fricativo alveolar, por exemplo, em sintaxe, né? Ou pode significar o som de Z
em exame, como eu falei. Então, ou seja, não há problema nenhum. Aí, o que acontece, e aí esse é um ponto importante, o que tem ocorrido com populações indígenas do Brasil, e eu fiz até um artigo outro dia sobre isso, há uns meses atrás. Dependendo da origem de quem fez o trabalho de análise fonológica, você vai ter interferência. Exemplo concreto. Se o cara era falante de inglês, ele vai usar, por exemplo, a letra J com som de J, né, que é o caso do Carajá. Por exemplo, a palavra para história em Carajá é Idiu. Idiu. Então esse J, esse som, essa africada, né, alvéolo palatal, vozeada, ela é representada com a letra J. Então ele escreve I, J, YY. E foi uma boa escolha usar o Y para vogal central alta, que não existe em português. Esse som não existe fonologicamente em português, e usou-se o Y. Então, como o cara era norte-americano, para ele pareceu natural falar que o som J é representado com a letra J. Entendeu? Então, acaba ocorrendo essa influência. É claro que se os indígenas estão no Brasil, não tem por que eu ficar arrumando chateação e usando, né, uma letra diferente. Não, use um pouco mais próximo da língua portuguesa, que vai auxiliá-lo depois, quando ele aprender o português escrito. Mas isso, de certa forma, não empobrece a análise? Seria a mesma coisa de você, por exemplo, usar o português para tentar descrever o russo. Mas a gente não está usando o português. Presta atenção. Não, mas o alfabeto não é da língua portuguesa. Esse alfabeto que a gente tem, esse alfabeto, a palavra alfabeta vem do grego. Então, assim, vamos lá, essa coisa não é da língua portuguesa. Além disso, a relação som-letra é que é da língua portuguesa. Agora, o alfabeto é o mesmo usado no inglês. Você olha aquelas letrinhas ali, o ABC, você vai chamar de igual, mas olha, você escreve aquela letrinha A, escreve nos Estados Unidos, o cara vai ler de outra maneira, ele vai fazer uma relação som-letra diferente, mas aquela letrinha é a mesma. Você encontra uma placa, sei lá, coisa, né? Se você escreve table, né, em português, table em inglês, ou seja, a sua correlação som-letra é diferente, mas se você mostra isso, Google, né? Você nunca ouviu alguém falar Google, né? Você nunca ouviu? Fala a verdade, né? Eu falo Google, né? Ou seja, então, a sua correlação som-letra é outra, mas as letras são reconhecíveis por um brasileiro, ou seja, ele faz uma correlação som-letra, né? Agora, a letra não é brasileira, né? A letra não é. Tá, mas deixa eu reforçar isso aí. Veja só, se você pega uma língua, sei lá, macuxi, e escreve uma determinada palavra em português, escrita digamos assim, em termos do nosso português. Se você pega um americano que ele lê aquela palavra, ele vai ler com um som totalmente diferente. Não vai ser aquela palavra original do macuxi. Desculpa, mas você não pega uma palavra em macuxi e escreve usando o português. Você utiliza o alfabeto. Não, e pronto. Deixa eu tentar me fazer entender. Vamos supor que tem uma palavra em macuxi que pra nós a gente representa com por exemplo, o meu nome. Meu nome é escrito com HY, tá certo? Pacobaíba, tá certo? Se você pega um americano, ele não vai ler Pacobaíba, ele vai ler Raiba, tá entendendo? E não é meu nome. Olha como é rico o papo. Lembrando aí os ouvintes, nós estamos no programa Por Dentro da Ciência, aqui na 95.9 FM Universitária. E aí, professor Helder, como é que fica essa questão que o professor Luiz Henrique colocou? O que eu não estou conseguindo entender, professor, é o seguinte: se você pega uma palavra macuxi, tá? E você vai transcrever ela em termos da sonoridade do português, tá certo? Não tá certo. Não. Esse foi a falta de entendimento. A gente não transcreve com a sonoridade do português. A sonoridade é do macuxi. O alfabeto que é o mesmo. Mas, por exemplo, as letras que são as mesmas utilizadas quando é possível. Mas, por exemplo, o macuxi tem um som, uma vogal central alta, que eles usam um izinho com circunflexo. Porque isso não existe em português. Você tem, em macuxi, você tem A, I, U, E, entendeu? O. Agora, não tem não existe essa vogal em português. Então você pegou, as pessoas que fizeram a análise fonológica e depois o estabelecimento da ortografia em macuxi, bom, para esse som diferente, pegou e utilizou um I com circunflexo. Então como é que uma pessoa que nunca viu um I com circunflexo vai ler essa palavra? Como? Tá entendendo? Se ele não sabe nem o som. Ou então você pega um chinês, como é que ele vai ler esse I
Tá. Quando você pega uma palavra numa outra língua, como é que você vai ler? Né? Você vai ler com o que você já sabe. Se você conhece aquela língua, você vai utilizar a correlação som-letra que você tem no seu cérebro. Por exemplo, Google, que a gente acabou de falar, a pessoa que lê Google é porque nunca alguém falou com ela ou ouviu alguém falar Google para, né? Book. Você fala book, né? Se você for ler o que está escrito em inglês, utilizando a correlação som-letra que você tem no seu cérebro para português, você vai cometer esses equívocos, né? Então, não é a sonoridade não é da escrita, mas é do que está na sua cabeça. Então, é óbvio que se você pegar, se eu te mostrar um texto de qualquer língua, ou do alemão, em alemão você escreve a palavra para Europa, para o continente europeu, você escreve da mesma maneira, mas você fala Europa, né? O encontro da letrinha né, com U é Oi em alemão, né? Então para um brasileiro é eu, né? Não Oi Europa, mas, né? Então é diferente. Então você faz a leitura com aquilo que está na sua cabeça, né? Helder, a gente observa essa invasão a internacionalização, o professor Luiz Henrique falou, na língua, principalmente nos povos indígenas, principalmente na língua. A impressão que eu tenho é essa. O que me veio à cabeça, por exemplo, você falou avião. A gente tem um sentido para avião e a gente também tem outro sentido para avião, nós homens, né? Olha, a gente define uma mulher do corpo bem feito para os nossos padrões de um avião. Isso é uma influência social, e nesse caso machista também, né? Na língua. Isso acontece também nas línguas indígenas, essa influência social de tomar uma palavra para expressar uma ideia, e isso é consequência de internacionalização, ou isso já é típico da língua, do ser humano? Deixa eu complementar a pergunta, professor. Era uma pergunta que eu ia fazer. Nas línguas indígenas, a gente sabe que o português ele é dinâmico, ele muda. Um exemplo é o tal da presidenta, que eu sempre achei que era errado e me disseram que não, que presidenta também é certo. As línguas que o senhor estuda, elas são dinâmicas, elas sofrem influências, por exemplo, também eles têm gírias, eles criam palavras, ainda hoje eles criam palavras, como é? É óbvio, né, assim, ou seja, você acabou de falar, deu o exemplo do mouse no português do Brasil, português de Portugal, coisa que não existia nem no Brasil nem em Portugal, né? Aliás, deletar, né? Em Portugal também. Deita fora, né? Eu acho muito engraçado. Tem vários programas de Portugal, tem ficheiro, né? Você já viu? Ficheiro para arquivo e deita fora para delete, né? Vários programas que eu tinha um de scanner, né? De reconhecimento de scanner que aí era de Portugal e tinha esses termos do português de Portugal. Então, toda língua, ela tem a função social de dar conta da realidade. Se a realidade mudou, você vai ter que dar conta dela. Então, ou seja, termos para computador, para, sei lá, motosserra, para coisas que vão aparecer, você vai ter que criar, né? E, como você falou, é claro que toda língua tem também, como é que se diz? Metáforas, você tem sentidos conotativos, denotativos, ou seja, coisas que não são como é que se diz? Relacionadas ao significado direto daquele objeto. Como você falou, avião para mulher bonita, né? Sei lá, você poderia ter, eu não sei quais seriam as metáforas ou as coisas em Makushi ou Wapichana, mas certamente você tem essas coisas, né? Para fazer essas associações, não é? Eu me lembro, por exemplo, que com relação a nomes de pessoa, apelido, né? O cara, se você chamar o cara de queixada, isso quer dizer o quê? Queixada, aquele porco parece um javali que tem aqueles dentes. Então, ou seja, pra gente é o queixo grande, até a gente brinca de mandibulino. Puxa. Não, mas você imagina, vocês conhecem aquele queixada, aquele porco do mato, que tem aqueles dentões e coisa toda. Então, no Acre eu lembro que uns caxinauá estavam chamando o outro de queixada, mas era muito pelas características daquela pessoa. Pelas características, ou seja, o queixada, ele se comporta no mato como um bicho que trava e de repente fica travado e de repente sai desembestado, assim, sem olhar pro lado e sai mordendo, assim, sai sem pensar muito. Então eles estavam associando aquele cara, chamando, parece um queixada, porque
porque ele não pensa muito e sai desesperado, já destruindo o que tem na frente. Assim, então, tem gente que não trava numa ideia e não larga aquele osso, e não, né? Então era um pouco isso, né? O cara era ele era complexo. Então isso é extensão de significado. Você pegou, né, o significado de uma coisa e utilizou para outro. Isso é o dinamismo da língua. Exatamente. Qualquer língua humana tem essas características. Isso não é uma característica isso não é uma coisa de, como é que você falou? De internacionalização das línguas. Não. Qualquer língua tem essa capacidade e essa possibilidade de, como é que fala? De mudar os significados ou de mudar os usos das suas palavras. Qual a sua opinião sobre isso, professor? Mais especificamente na questão da influência externa na língua. O senhor seria um purista? Eu não sou um purista. Olha só, se você pegar... Se você algum dia eu convido-os a ver na minha sala lá um dicionário de termos árabes do português, você fica assustado. Você fica assim, cadê a língua portuguesa? Porque, né, aldeia, crítica, sábado, domingo, se você com a quantidade de termos do árabe em português, na área de matemática então, né, meu Deus do céu, né? Todas aquelas palavras começadas com al, né, almoço, alforge, pelo amor de Deus. Então você pegar de empréstimo, né, itens lexicais de outras não é problema nenhum, na verdade é uma estratégia normal de qualquer língua. O inglês também, ou seja, a quantidade de termos do latim que tem no inglês é monstruosa, de palavras de origem latina, assim como... Deixa eu retomar a pergunta que o professor Luiz Henrique fez e a gente acabou atropelando. Aquilo você falou do árabe, agora eu me lembrei. É possível ter palavras que eu não consiga pronunciar porque eu não... Foi bom você ter falado isso, que aí volta aquela questão da maturação e das fases, né? Essa questão vai estar relacionada à maturação, ou seja, você vai aquisição, uma criança vai adquirindo, né, aquela língua, nasceu no Brasil, vai adquirindo português. Chega numa fase, por volta da puberdade, em que você vai ter mais ou menos a consolidação dessa capacidade de adquirir novas línguas. Não quer dizer que seja determinado, chegou a 12 anos você já não consegue mais adquirir como nativo uma outra língua. Não, mas você vai ter muito mais dificuldade. Por exemplo, eu outro dia encontrei um alemão aqui na reitoria, né? Foi até engraçado que o pessoal da Crint falou, Helder, vem aqui, tem um francês aqui. Quando eu encontrei o cara, foi só ele falar, bom dia. Eu falei, não, isso não é francês. Esse é um alemão, ou seja, como é que se fala? É um adulto que aprendeu português e aí a influência da primeira língua que ele tem na pronúncia dele de português é muito grande. Ele fala português muito bem, escreve em português muito bem, mas como é que se fala? A estrutura de sons que ele adquiriu e que ele exercitou durante a vida inteira dele faz com que a produção dele em português seja muito marcada por sotaque. Quantos adultos você conhece que estão aí há 30 anos no Brasil e falam com sotaque danado? E quantas crianças você conhece que rapidamente não tem sotaque? Não é? Então isso está relacionado bem. Eu não acredito que você não consiga produzir, isso seja totalmente impossível. Agora que vai ser muito difícil, vai ser. Como você falou, o treino. Gente, que papo fantástico. Professor, já fica o convite para um próximo programa, porque eu, fazendo aqui a retrospectiva do programa, a gente não falou do que você estuda, o seu trabalho de mestrado, seu trabalho de doutorado, então já fica um convite, nós vamos olhar na nossa agenda. Não que esse papo não tenha sido interessante, foi fantástico. Olha, a gente tem que agradecer a riqueza da explanação do assunto linguística. Muito obrigado por aceitar o convite, já fica no ar. Eu que agradeço, isso é um belo programa e eu parabenizo a universidade e a vocês pela iniciativa. Realmente é um ótimo programa esse aqui. Eu ouço, não é por estar na sua presença, já até falei, eu quero alguns arquivos aqui, porque é um programa assim de qualidade. Obrigado, professor. Agradecendo também aos ouvintes e contamos com vocês na próxima terça-feira aqui na 95.9 FM Universitária com o programa Por Dentro da Ciência. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.